O que eu vou te falar no vídeo de hoje é capaz de fazer duas coisas com você. A primeira coisa é te deixar mais pobre. E a segunda coisa é te deixar cada vez mais distante da sua liberdade financeira. Bom, já deu pra perceber que o assunto é bem sério, mas vocês podem ficar tranquilos porque nesse canal aqui eu sempre posto dicas de economia inteligente, sem crianice, dicas de educação financeira, mudança de mentalidade quando o assunto é dinheiro, e eu acho que esses são ótimos argumentos para você se inscrever no canal. Mas chega de enrolação, bora pro conteúdo. A atitude número 1 que deixa as pessoas cada vez mais pobres é elas não saberem organizar as suas finanças. E isso está intimamente ligado à educação financeira das pessoas. E talvez esse seja um grande problema para nós brasileiros, porque a gente fica 12 anos estudando. Desde o primário até o ensino médio, concluir o ensino médio, a gente fica 12 anos estudando. E o que a escola deveria ensinar pra gente, nos formar pra vida, ela não faz isso. Ela deveria ensinar pra gente economia, ensinar pra gente política, ensinar pra gente educação financeira, e ela não faz isso. Mas nunca é tarde pra gente correr atrás do nosso prejuízo e aprender de uma vez por todas sobre educação financeira, porque é importante para todo mundo. E eu separei aqui dois elementos fundamentais que constituem a organização financeira. A primeira coisa é você ter noção de quanto é o seu custo de vida. Então você vai separar todos os seus gastos fixos, são aqueles gastos essenciais, como água, luz, energia, internet. Você vai fazer isso, vai somar todos esses valores e ao final de tudo você vai obter um resultado final ali, e esse resultado final é o seu custo de vida. Isso é muito importante porque esse valor por si só, ele já consome uma parte considerável ali dos rendimentos do salário ali da maioria dos brasileiros. Então ter a noção de quanto é o seu custo de vida é fundamental. A primeira coisa que vocês precisam fazer é ter isso muito bem claro em mente. E o segundo elemento que eu julgo necessário para se ter uma boa organização financeira é vocês terem sempre uma meta, um objetivo para economizar. Eu sempre falo aqui com o pessoal que economizar é como se fosse fazer uma dieta, é muito parecido com fazer uma dieta. Não faz sentido nenhum se você não tiver um objetivo, se você não tiver uma meta de onde você quer chegar. Então você precisa disso, porque senão você acaba se perdendo aí no meio do caminho e não consegue manter isso por muito tempo. Então seja a realização de um sonho seu, como a compra de uma casa ou a compra de um carro, que seja alguma coisa que você deseja muito possuir, você precisa de um estímulo, você precisa de uma motivação ali para você fazer essas economias, senão você não consegue manter isso por muito tempo. Inclusive, eu vou indicar para vocês aqui um aplicativo que eu uso, que se chama Mobius. Eu vou deixar no link aqui da descrição o nome desse aplicativo, o link para vocês baixarem pelo iOS ou pela Play Store. Então, assim que vocês baixarem esse aplicativo, vocês vão conseguir ver que ele dá para fazer um controle financeiro muito legal. Você organizar as suas finanças, todos os seus gastos. O aplicativo, na própria versão gratuita mesmo, ele oferece diversas ferramentas para você, como gráficos. Lógico, né? Na versão paga, com certeza vai ser muito melhor. Se vocês têm o dinheiro para poder pagar, eu até indico que vocês façam isso. Mas, caso não tenham e não queiram fazer isso, não tem problema. Usa na versão gratuita mesmo, que já é ótimo para ajudar vocês na organização financeira. Isso aí é legal, você tem noção do seu custo de vida, você sabe para onde está indo o seu dinheiro, para onde está sendo destinados os recursos que saem do seu bolso. Então, fica a dica aí do aplicativo Mobius. Quero deixar bem claro também que eu não estou recebendo nada por isso, é porque eu realmente uso ele no meu dia a dia e ele é muito bom, tá certo? Então, passando agora para a segunda coisa que costuma deixar as pessoas cada vez mais pobres, é a pessoa não saber distinguir precisar com querer. E esse também é um problema muito sério, né? Porque ele tá ligado ali ao seu emocional, tá intimamente ligado ali com o seu emocional. E a gente sabe que quando se trata de dinheiro, não dá pra gente ser emotivo, né? A gente tem que sempre agir pela razão e nunca pela emoção. Apesar de que nós, seres humanos, somos naturalmente emotivos, mas se a gente se deixar levar pela emoção, a gente acaba fazendo merda, fazendo alguma compra desnecessária, né? Então não dá para poder a pessoa se deixar levar pela emoção. Quando se trata de dinheiro, a pessoa tem que saber distinguir o que ela precisa e o que ela quer. Às vezes a pessoa simplesmente está querendo alguma coisa e não precisa de fato daquilo. E eu também não estou falando aqui que vocês não podem adquirir, que vocês não podem comprar aquilo que vocês querem. Até porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente rala pra caramba pra justamente conseguir
obter essas coisas, é para consumir mesmo. Mas desde que o consumo ele seja consciente, desde que o consumo ele seja racional e você não haja na emoção, porque se você agir na emoção, você vai levar a sua vida financeira, a sua busca pela riqueza, a busca pela melhoria de vida no ralo. Então pensem muito bem nisso aí. Até porque a gente sabe também que a sociedade capitalista ela foi feita para estimular o consumo. Então as empresas, todas as indústrias, o marketing vai investir pesado para que você consuma cada vez mais e mais. Eles vão agir ali no íntimo do seu emocional, eles vão pegar ali a raiz da sua vontade, vai despertar uma vontade muito grande em você de fazer você comprar. Às vezes tu nem precisava daquilo, às vezes você estava passando em algum lugar só porque você viu, aí sim você passou a querer, passou a desejar aquilo. E as empresas, o marketing, eles trabalham muito no psicológico das pessoas, eles fazem a gente achar que a gente precisa daquilo. E o engraçado é que nem as crianças, nem as criancinhas pequenininhas estão fora disso, estão fora dessa lista aí. Essa questão de consumismo, de consumo é realmente uma coisa bem séria. Principalmente você que está me assistindo aí, que já é pai ou que já é mãe. Então você tem que dar exemplo para os seus filhos, né? Então ensinar para eles a ter uma boa educação financeira, a não comprar tudo aquilo que queremos, que a gente não pode possuir tudo aquilo que quer. Isso é importante para que a criança cresça, desenvolva bem ali a sua educação financeira. O problema é que isso é sempre uma bola de neve. Você vai lá e compra porque você está ansioso, você está sentindo uma certa ansiedade ali, e você sem querer vai lá e faz uma compra. Na sua tentativa de diminuir a sua ansiedade, você vai lá e faz uma compra porque realmente é prazeroso comprar. Só que aí o problema é o seguinte: quando você obtém aquilo, daqui a pouco você está querendo outra coisa, e é uma sede insaciável. Isso nunca acaba, por isso que é uma bola de neve. Toma cuidado disso aí. Até porque pensem comigo aqui, se você deixar de comprar algo que você quer muito hoje, sabendo que é uma coisa desnecessária, isso pode te fazer ter dinheiro suficiente para comprar, para suprir alguma coisa que você precise de fato no futuro. Então pensem nessa reflexão aí, tá certo? Vamos passar agora para a nossa terceira coisa que costuma deixar as pessoas mais distantes da sua liberdade financeira. E eu tô falando Espero que você esteja gostando desse vídeo. Então se você não se inscreveu, se inscreve aí, que aí você fortalece o canal. Agora passando para a terceira coisa que costuma deixar as pessoas mais distantes da sua liberdade financeira, da busca pela riqueza, é as pessoas serem, ou pelo menos tentar ser, uma pessoa que ela não é. Tá? Então, olha só, se você tem condições de ter um carro de 20 mil, um carro de 30 mil, tenha um carro de 20 mil, tenha um carro de 30 mil. Tá certo? Se você tem condição de ter isso, tem aquilo. Se você tem uma casa de 150 mil, de 100 mil, de 200 mil, tenha essa casa. Se você tem condições de pagar um aluguel, pague o seu aluguel. Mas faça isso por você. Não faça isso por ninguém. Não queira agir, não queira viver tentando impressionar outras pessoas. Esse é um problema que eu vi desde a minha infância, observando. Eu sempre fui uma pessoa observadora. E eu vendo pessoas agindo de forma a tentar sempre viver pelas outras pessoas. A pessoa vai lá, compra um sapato para tentar impressionar. A pessoa compra um celular para poder tentar impressionar outra pessoa, para tentar se mostrar para outra pessoa. Esse é um problema muito sério, que às vezes as pessoas nem percebem que estão fazendo isso. E isso leva a vida da pessoa pro buraco, não só a vida financeira, porque a pessoa fica frustrada por dentro, sempre existe um vazio dentro da pessoa e ela nunca consegue preencher. E tem uma frase que eu gosto muito do Robert Killing. Ele fala da seguinte forma: muitas pessoas gastam dinheiro para comprar coisas que elas não precisam para tentar impressionar pessoas que elas não gostam. É um problema seríssimo, tá? E se você faz isso, eu estou aqui pedindo que você pare de fazer isso, porque isso vai arruinar, ou se já não está arruinando a sua vida. Então dá uma observada aí se você age dessa forma. Se você age, pare com isso, porque isso te prejudica demais. Olha só, você vai lá, trabalha, pega o seu dinheiro suado, seu dinheiro ralado, bem suado ali, e aí você compra uma coisa que você não está precisando. Você não precisa daquilo, né? Você simplesmente não precisa daquilo ali. E aí você compra aquilo, se endivida, às vezes nem tem condições de pagar à vista, e isso é o pior ainda. E aí você vai lá e simplesmente compra para poder tentar mostrar para uma outra pessoa. Às vezes essa pessoa que você está tentando mostrar para ela que você é melhor do que ela, as pessoas às vezes nem gostam de você. E pior ainda, às vezes nem você mesmo gosta dessa pessoa que você está tentando impressionar, tá?
se atente a isso aí, porque isso é uma coisa muito séria, tá bom? Então agora passando para a nossa quarta e penúltima atitude que costuma deixar as pessoas mais longe, mais distantes da liberdade financeira e mais próximas da pobreza, e eu tô falando de não ter um planejamento de orçamento familiar. Se parece muito com a primeira coisa que eu falei, que é de não ter uma organização financeira, mas diferentemente de uma organização, o planejamento ele já é um nível, um estágio mais à frente. A pessoa ela já adquiriu a sua organização financeira e ela precisa começar a planejar a sua vida para evitar gastos desnecessários. Uma das coisas que eu costumo falar aqui que se encaixa como planejamento de orçamento familiar é justamente a sua reserva de emergência. A reserva de emergência ela está intimamente ligado, é intrínseco ali ao planejamento do orçamento familiar. Olha só, vocês já ouviram falar da Lei de Murphy? A Lei de Murphy, algum de vocês já ouviram falar? Coloca aqui nos comentários se você já sabe o que é a Lei de Murphy. A Lei de Murphy, ela diz mais ou menos o seguinte: se algo pode dar errado, muito provavelmente vai dar errado no pior momento possível. E onde eu quero chegar com isso, afinal de contas? Imagine só, mesmo a gente planejando, mesmo a gente usando estratégias ali de planejamento, de organização, das nossas finanças, tudo já é muito difícil, a vida já é muito difícil. Imagina se a gente não fizer isso. Piora mais ainda. As chances de dar errado no pior momento possível, como diz a Lei de Murphy, aumentam. E principalmente por causa da economia do nosso país, que a gente sabe que, embora não seja a pior de todos os países, né, se a gente for comparar ali com outros países que estão muito acima, a gente está longe ali de ter uma economia estável, de ter uma economia em que a inflação e o poder de compra das pessoas não sejam tão depreciativos ao longo do tempo. A gente sabe que hoje, se você tem R$100, daqui a um ano, esses R$100 seu não compra as mesmas coisas do que um ano atrás. E por isso é importante a gente ter um planejamento para que a gente evite o máximo esse tipo de situação. Olha só uma pesquisa que eu peguei aqui no IBGE, vou até ler para vocês aqui. Uma pesquisa feita pelo IBGE entre 2008 e 2009 afirma que 75,2% das pessoas, das famílias, têm dificuldade de chegar no final do mês com os seus rendimentos. Aí a gente para e pensa da seguinte forma: se o simples fato de as pessoas sempre estarem movimentando, sempre utilizando dinheiro fosse suficiente, fosse uma razão e um motivo para essas pessoas administrarem bem os seus recursos, esse número de 75% não seria tão alto. Isso quer dizer o seguinte: 75% das famílias chegam ao final do mês com muita dificuldade de ter dinheiro. E um dos principais motivos por que isso acontece é a falta do planejamento do orçamento familiar. Eu acho que se você está assistindo esse vídeo até aqui, você tem a consciência de que simplesmente deixar por conta de Deus e a gente não agir, a gente não tomar uma atitude para mudar a nossa vida, evitando compras desnecessárias, a vida da gente nunca vai melhorar e nunca vai progredir. Inclusive, esse é o quinto e último erro da nossa lista aqui. É uma atitude muito séria que as pessoas fazem, e eu tô falando das pessoas quererem viver num padrão de vida igual ou até melhor do que o seu dinheiro, do que os seus rendimentos podem proporcionar. Quando você vive num padrão de vida igual ao salário que você recebe, se você recebe 2.000 e vive e gasta os R$2.000, esse já é um risco muito grande, porque a vida da gente é incerto e a gente não sabe o que pode vir no futuro, várias coisas podem acontecer e você vai precisar de mais dinheiro. Então isso por si só já é um risco muito grande. E ainda assim tem pessoas que têm um padrão de vida muito mais elevado do que os seus ganhos conseguem oferecer. Inclusive essa é uma questão que eu tenho até dúvida como que muitas dessas pessoas conseguem fazer isso. Eu, sinceramente, eu não consigo gastar muito mais do que eu ganho. Eu acho que é uma tarefa muito difícil. E tem muita gente que está nessa realidade aí. Isso é um problema que acaba virando uma bola de neve, como sempre. Todas as coisas que a gente faz de forma descontrolada acaba virando uma bola de neve ali. Vai se transformando em alguma coisa que a gente acaba perdendo o controle no final das contas. As pessoas começam a fazer empréstimo para pagar empréstimos, começam a financiar, começam a utilizar o cartão de crédito sabendo ali da alta dos juros sendo cobrados pelo cartão. Tenha muito cuidado com o seu padrão de vida, hein? Cuidado com o seu padrão de vida. E eu sugiro que você viva e tente viver com muito menos daquilo que você recebe. Se você recebe pouco dinheiro e não é suficiente para custear o seu custo de vida, né? Ficou até meio redundante falando assim. Mas se você não tem dinheiro suficiente para poder custear tudo aquilo que você precisa, como coisas básicas, todo mês,
eu sugiro que você procure fazer renda extra, eu sugiro que você comece a estudar um pouco mais, que você tente se aperfeiçoar em alguma coisa, que você tente fazer um curso, mesmo que seja um curso gratuito, tente buscar uma outra fonte de renda. Se a gente tiver somente uma fonte de renda, a gente está fadado ali ao fracasso, a gente está fadado às incertezas da vida. Pode acontecer várias coisas, e aquilo ali pode deixar de ser uma fonte de renda. Você tem um emprego, você tem um trabalho, e a sua única fonte de renda é esse emprego, cuidado, porque você pode ser demitido, você pode ser mandado embora, e você precisa de uma outra coisa ali, de uma outra fonte de renda para você se custear. Olha só, pessoal, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar passando aqui nos cards, acho que é aqui ou aqui, eu nunca sei onde é que é, mas eu vou deixar passando nos cards aqui o vídeo que eu dou uma ideia para vocês do que vocês podem fazer para vocês começarem a fazer renda extra. Resumindo rapidinho aqui, ó, você precisa ter noção de uma habilidade que você tenha, tanto o homem quanto as mulheres. Então vocês têm que ter uma noção do que vocês podem fazer e que aquilo que vocês façam gera valor. Ou seja, as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Mas para esse vídeo não ficar muito grande, depois vocês correm nesse vídeo lá e assiste, que eu tenho certeza que vai abrir um pouco mais a mente de vocês para vocês começarem a fazer renda extra. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vou deixar passando aqui nas telas finais 2 vídeos para vocês assistirem, que é importante. É um vídeo que eu ensino a como começar a investir do zero. Se você não entende nada sobre investimento, se você não sabe nada, não sabe o que é inflação, não sabe o que é IPCA, não sabe o que é taxa Selic, que é o básico que a gente precisa saber para começar a investir, eu vou deixar passando aqui nessas telas finais para você assistir esse vídeo. E eu vou deixar um outro vídeo passando aqui que eu acho que é interessante vocês também assistirem, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.